do profeta Isaías. Nós estamos quase chegando aí no final do livro. Vamos então ao capítulo 55, de 6 a 13. Vamos dar início ao nosso estudo então, depois da leitura, ok? Olha aí comigo então, o versículo 6. É um texto até conhecido, certo? Olha aí. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer, ou que come melhor, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. A nossa irmã Cristina orou a Deus por nós, para que Deus nos abençoe agora no estudo, então nós passamos já ao estudo, ok? Uma vez que já oramos ao Senhor, para que nos abençoe nesse estudo. Bom, irmãos, hoje, finalmente, por assim dizer, nós terminamos essa sessão aqui. Veja que o nosso texto vai do 6 até o 13, que termina essa grande sessão que começou lá em 49, sobre ou debaixo desse tema, a grande libertação. Nós temos visto que a grande libertação que Deus promove, ela é espiritual, ela é mais do que política, militar, ela é espiritual. Você vê que a sociedade implora muito por uma libertação política, da mão de opressores políticos, Quando nós temos um governo que oprime, as pessoas clamam, vão às ruas por isso. Mas a libertação, Marcos querido, e José e Gustavo, a libertação que Deus oferece, ela é muito mais preciosa do que uma libertação político-militar. Ela é uma libertação espiritual. Porque se nós não formos libertados dos nossos pecados, nós podemos até tirar um governo, e substituí-lo por outro, mas os pecados ainda continuarão lá, e aquilo que era para ser bom se tornará mal de novo, por conta do pecado. O nosso grande problema é o pecado, certo? Eu não estou dizendo que existam maus governos e governos piores do que outros. Existem governos piores do que outros, mas o nosso grande problema é o pecado. E é deste pecado, dos nossos pecados, que Deus vem nos libertar, certo? Através da obra do seu servo, o seu filho, que é chamado em Isaías de servo também. No capítulo 53 nós vimos já como dia 7, o servo de Javé que vai tomar os nossos pecados, que tomou os nossos pecados sobre ele, para aquele povo que estava ouvindo Isaías, que tomaria o pecado deles sobre ele, porque o servo não ainda tinha vindo, mas para nós, ele já tomou os nossos pecados sobre ele, e nos trouxe paz, e nos livrou das consequências terríveis, eternas, espirituais do pecado. Então, é dessa grande libertação espiritual, Bárbara e Sofia, que Isaías nos fala. A coisa mais importante para nós é ser liberto sermos libertos dos nossos pecados. A coisa mais importante é que nós, pelo poder de Deus, vençamos o pecado em nós, ok? Aí vamos lá então, a introdução a esse capítulo, por favor, meus irmãos, por favor, é sempre um prazer vê-las aqui,
Irmãos, a introdução então é a seguinte, a esse capítulo, né, que vai de 55, de 6 a 13, essa perícope, esse trecho. Tá? Isaías já havia dito que não há paz para os ímpios. Olha aí, alguém lê para mim, 48, 22. Alguém lê para mim, sem perder aí 55, marcando aí, né, na Bíblia 55, para voltar fácil. Alguém lê aí 48, 22. Para os perversos, todavia, não há paz. Então, para os pecadores, os que vivem em pecado, aqueles que cometem pecado, que não se arrependem, Deus prometeu algo a eles. O que Deus prometeu a eles? Não haverá paz para eles. Ok? Então veja, Isaías então já havia dito que não há paz para os ímpios, para os perversos. Portanto, não pode haver nenhum chamado incondicional à bênção. Certo? Ou seja, quando Deus quer abençoar alguém em seu servo, que é Jesus Cristo, essa pessoa que quer ser abençoado deve deixar a impiedade. Por quê? Porque para o ímpio não há. Ok? Então, se alguém quer ter a bênção de Deus, há uma condicional. Essa pessoa deve abandonar a impiedade. Porque Deus já disse que para o ímpio não há paz. Certo? A maldade, considerada de forma objetiva, é tratada pela morte do servo. A maldade, de forma subjetiva, exige arrependimento. Deu para entender? O problema da maldade, o problema do pecado foi tratado pelo servo de Yahvé, que é Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou a maldição sobre ele. Ele se fez maldito, embora justo, ele se fez maldito em nosso lugar. Então o problema objetivo do pecado, ele tratou. Agora, o problema subjetivo do pecado, ou seja, como nós lidamos com os nossos pecados diante dessa graça que Deus deu em Cristo, tem que ser resolvida por arrependimento e fé em Cristo. Certo? E isso é o que o Evangelho fala, né? O Evangelho primeiro prega que Cristo morreu pelos pecadores. Depois chama os pecadores ao quê? Ao arrependimento. Então primeiro o Evangelho apresenta a solução objetiva. Cristo deu um jeito no pecado. Ele morreu pelo pecado do mundo inteiro. Ou seja, não que todo mundo será salvo. Quando diz que a Bíblia diz que Cristo morreu pelo pecado do mundo inteiro, não quer dizer que o mundo inteiro vai ser salvo. Isso é claro na Bíblia, né, irmãos? Porque se fosse assim, Judas Iscariotes teria sido salvo. Se todo mundo vai ser salvo, ele teria sido salvo. E a Bíblia diz que ele é o filho da perdição e ele foi para o lugar que ele era próprio, que é o inferno. A Bíblia mesmo diz que Deus vai colocar os homens ímpios junto com Satanás e seus anjos, seus demônios, no inferno. Então nem todo mundo será salvo. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo todo. A ideia é, o sacrifício de Cristo é tão eficiente, ele é tão perfeito, que se Deus quisesse, Ele salvaria o mundo inteiro, baseado na obra do Filho. A obra do Filho é tão perfeita, que se Deus quisesse salvar todos os homens, Ele teria como. Ele teria como fazer, pela obra do Filho. Mas aprove a Deus não salvar a todos. Ok? Então a Bíblia não está falando que todos serão salvos, mas que o sacrifício de Cristo é eficiente para que, se Deus quisesse, salvaria o mundo inteiro. Ok? Então o ponto aqui é, Cristo resolveu objetivamente o problema do pecado, mas subjetivamente o problema do pecado exige arrependimento de cada um de nós. Ok? Vamos lá então. Se podemos dizer que o capítulo 54 que nós vimos há um tempo atrás detalha os benefícios objetivos da morte do servo, concedidos por Deus, que fala lá que a mulher estéril terá muitos filhos, que a tenda será alargada, que haverá vida no lugar de morte, isso tudo anuncia o capítulo 54. O capítulo 55, que agora temos diante de nós, responde sua subjetividade ao enfatizar a resposta que traz esses benefícios para a experiencial pessoa. Ou seja, a ideia é a seguinte, eu vou terminar de ler e explico. Existe a livre entrada na vida, que foi dita lá por Isaías no capítulo 1 e 5, no início do livro, por intermédio da resposta moral e espiritual de voltar a Deus. Melhor, aqui não é capítulo 1 e 5 não, versículos 1 e 5 do capítulo 55. E aqui por intermédio da resposta moral e espiritual de voltar para Deus, que o que diz o versículo 6 e 11 que nós temos diante de nós e que nós lemos. Então a ideia aqui é o seguinte, no capítulo 54,
Isaías fala dos benefícios que Cristo conquistou para o seu povo, através de sua morte. O capítulo 53 fala da morte do servo. O capítulo 54 fala dos benefícios que a morte do servo conquistou para o seu povo. E o capítulo 55 fala de como nós temos acesso a esses benefícios por meio do arrependimento. Deu para entender? Deu para entender? É fácil, não é? O 54 fala da morte de Cristo. Ou melhor, o 53 fala da morte de Cristo. O 54 fala dos benefícios que ele conquistou com a sua morte. E o 55 fala de como nós temos acesso a esses benefícios por meio do arrependimento. Então Cristo já venceu a morte. Na sua morte, ele venceu a morte. Ele apresenta esses benefícios que ele conquistou e agora te chama por meio do arrependimento a participar desses benefícios. Esse é o movimento do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, testemunhamos, nós falamos isso. Olha, Cristo morreu pelo pecador. Ele traz vida eterna. Arrependa e creia em Cristo. É isso. Cristo morreu, ele traz vida eterna, que são os benefícios. E a condição é, arrependa e creia. É disso que Isaías está falando aqui. Ok? Então nessa parte que nós vemos hoje, há um convite para o arrependimento. Para o abandono de pecado e um retorno para Deus. Olha só, nossa estrutura de 6 a 3 tem esse tema, que eu já até falei dele, né? Agora, acabei de falar. O tema dessa parte, 55 de 6 a 13 que a gente leu, é um chamado ao arrependimento. Ok? Olha a nossa estrutura que a gente vai tratar hoje aqui. Um chamado em 3 partes, tripartite, né? Um chamado em 3 partes, tripartite. Primeiro, um chamado a buscar o Senhor. Depois, um chamado a abandonar o pecado. Depois, um chamado a voltar-se para o Senhor. Uma comprovação tripartite do chamado. Uma comprovação que se divide em 3 partes desse mesmo chamado. Ele é de natureza distinta. Vem do céu esse chamado. É o caminho de Deus, não o caminho dos homens. É a palavra de Deus que produz que nós respondamos ao chamado. E esse chamado tem um futuro assegurado. Aqueles que atenderem serão bem-aventurados. Ok? Então, fácil de entender. 3 aspectos do chamado. 3 aspectos do chamado aqui embaixo. Vamos começar com lá em cima. O chamado tripartite. Primeiro, olha o chamado de buscar ao Senhor. Olha o versículo de número 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A ideia aqui de buscar o Senhor não é buscar algo que está perdido, certo? Não é buscar algo que perdeu-se, que não sabe onde você está. Não é essa a ideia. A ideia de buscar ao Senhor é aqui de vir a Ele com um compromisso e de alguém que sabe o que vai encontrar. Ou seja, por assim dizer, né, essa é a nossa experiência. Nós sabemos que buscar ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, nós devemos fazer isso lendo a Bíblia. Ou seja, nós sabemos onde o Senhor está. Certo? Paulo vai dizer assim: quem subirá ao céu para trazer Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Mas o que se diz? A palavra está perto de ti. Se com teu coração creres e com sua boca confessares, serás salvo. Então, ou seja, como é que eu vou a Cristo? Eu vou subir ao céu para ir lá buscá-lo? Não. Ele está no abismo para que eu desça? Não. O que se diz? A palavra, a Bíblia, que revela que está perto de você. Então, creia nela e você será salvo. Então nós sabemos onde o Senhor está, por assim dizer, onde Ele fala conosco, onde Ele nos salva, onde Ele nos convence do pecado, onde Ele nos traz arrependimento, nos chamando a Ele, é na Bíblia. Então a ideia é de nós sabemos onde Ele está, então busque ao Senhor. Ele não está perdido, Ele não está escondido, você sabe onde Ele está. E aqui a ordem de Isaías ao povo é essa mesma: busque o Senhor, busque o caminho de vida. Certo? Então veja, é interessante que vocês se lembram que antes do capítulo do servo, né, o servo de Yahvé, que é Cristo, resolveu o problema do pecado na morte dele, Deus não poderia chamar o povo a buscar. Esse chamado para buscar seu Senhor só vem depois da morte do servo, que é o capítulo 53. Por quê? Alguém sabe? Alguém quer tentar responder? Por que esse chamado de Deus para as pessoas buscarem Ele, vir a Ele, só pode acontecer depois da morte do servo, depois do capítulo 53 e não antes? Por quê? Alguém quer arriscar?
Sem a morte de Cristo, nós não teríamos como ir a Deus. Ele não poderia nos chamar porque Ele é santo e nós pecadores. E tem um problema, nós somos separados dEle. Nós somos objetos da ira dEle, não do amor. E quando alguém diz, vem a mim, é por amor que Ele está chamando. Vem a mim, crê em mim. Mas sem Cristo, Ele jamais faria esse convite, porque nós jamais poderíamos ir, porque Deus é separado do pecador, e nós jamais desejaríamos ir, porque nosso coração estaria em trevas. Mas em Cristo agora Ele pode nos chamar. É por isso que esse chamado se encontra logo após o capítulo 53, onde fala da morte do servo. Porque através da morte do servo, Deus agora se reconcilia com pecadores. Por isso que Ele diz, buscai a mim e vivei. Busquem o Senhor. E agora Ele está pronto para receber vocês, por causa do vivo e novo caminho que Cristo abriu. A Bíblia não diz? Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele é o caminho a Deus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E agora nós podemos buscar a Deus por meio de Cristo, ok? Então vamos lá, continuando. Agora, ao mesmo tempo que há aqui um aspecto de bênção, né, e misericórdia, um chamado gracioso a se buscar a Deus, há uma advertência ao mesmo tempo, que é aqui destacada pelos termos enquanto se pode achar e enquanto está perto. Isso aqui é muito importante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, assim como enquanto se pode achar, o enquanto está perto, ambos trazem urgência e a ideia de um tempo limitado de oportunidade para agir. Ok, a ideia é busquem logo, não se demorem no pecado. Não pensem que Deus a gente falou isso domingo, né, passado, não pensem que Deus é um mordomo cósmico, né, alguém que vive para te servir, que sempre estará lá para você, que você pode viver uma vida de pecado, e aí na hora que você quiser, você vai lá, Senhor, me perdoa aí ele, pois não, está perdoado, daqui a pouco eu vou pegar mais aqui, daqui a pouco eu volto. Não pense nisso, porque Deus, Ele mesmo diz, eu sou Deus de perto, mas também Deus de longe. Lembra de quando o Novo Testamento fala de Esaú, irmão de Jacó? Relembrando o episódio de Gênesis, quando Jacó roubou a bênção de Esaú, lembra? Que Jacó se disfarçou de Esaú diante de seu pai Isaac, através da Jacó, né, consentiu com a proposta mentirosa da sua mãe, Rebeca, e aí ele engana o pai dele, recebe a bênção do seu irmão, e depois seu irmão vai buscar a bênção e não tem mais nada, lembra? Aí o escritor do Novo Testamento diz assim, Esaú buscou lugar para o arrependimento com lágrimas, mas não encontrou. Ele buscou lugar para a bênção, mas era tarde demais. Então, que nós saibamos, isso aqui é muito sério. Deus tem um limite. Os escolhidos responderão antes que o limite acabe. Os escolhidos, como serão salvos, eles responderão e não brincarão com isso, eles vão responder. Mas se eu e você estamos sempre flertando com a possibilidade de ir um pouco mais no pecado, só um pouco mais, nós seremos destruídos. O escritor de Hebreus diz assim, enquanto se diz, hoje, se ouvides a voz do Senhor, hoje, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Hoje é o dia. Amanhã é sempre o dia do louco, né? Lembra de Faraó? Faraó era aquele do dia de amanhã. O Faraó era tão louco, tão pervertido, e foi destruído, você se lembra? Ele foi destruído junto com o Egito. Que ele, quando Deus enviava pragas, as 10 pragas, enquanto Deus enviava e castigava o Egito, e punia o Egito e julgava o Egito, Moisés ia ter com o Faraó, e o Faraó dizia assim, amanhã você ore por mim, amanhã. Ao invés do homem dizer, hoje mesmo agora, ore por mim agora, ele dizia, amanhã, peça amanhã por mim. E ele foi destruído, porque ele rejeitou o dia de hoje. Hoje mesmo é o dia da salvação. O amanhã pode não chegar para você em termos de bênção. Se você decidir, não, amanhã
eu me converto. Amanhã eu abandono o meu pecado, pode ser tarde demais. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também lhe colherá. Não se zomba de Deus. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então cuidado, Deus é um Deus gracioso, está chamando você a buscá-lo, né? A vir a Ele, mas ao mesmo tempo Ele adverte, há um limite, há um tempo, ok? Agora, há outro chamado. O primeiro chamado é a busca pelo Senhor, vem com também uma advertência, enquanto se pode achar. Agora o segundo chamado fala de essa busca inclui o que? Abandono do pecado. É interessante que é muito bem dito isso, porque se Isaías ficasse só no versículo 6, a gente ia falar assim, tudo bem, busque o Senhor, mas como é que eu busco o Senhor? Aí Isaías explica para nós, Deus explica para nós por meio de Isaías. A primeira coisa que você tem que fazer para buscar é abandonar o seu pecado. Então, como é que nós buscamos o Senhor? Como é que essa busca espiritual começa? Com abandono de pecado. Ok? Olha só o versículo de número 7. Até os seus pensamentos. Alguém lê, por favor. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Obrigado, Diácono Paulo. Então, a gente vai ficar com a primeira parte do versículo 7, até pensamentos. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Até aí. Então veja, aí tem uma clara ideia de abandono de pecado. Clara ideia, Luci e Patrícia, e Diácono Fabiano e Alano. Clara ideia, deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Então, claro, ideia de abandono de pecado. Deixe o seu caminho pecaminoso. Certo? A ideia aqui, um teólogo resumiu essa primeira parte do versículo, um teólogo disse o seguinte sobre ela. Nós vamos ao Senhor como somos, pecadores, mas nós nunca, se nós formos verdadeiramente a Ele, nós nunca ficamos como somos. Nós vamos como somos, mas nunca ficamos como somos. Porque Ele diz, buscai a mim, buscai ao Senhor, então eu vou buscá-lo. Quando você toma essa decisão verdadeira, você nunca é já como era antes. Você tem que mudar. Você tem que abandonar os seus caminhos. Então esse aqui é um ponto muito importante. Quando os homens abandonam a sua perversidade, se voltam para o Senhor, aí é que eles realmente estão buscando a Deus. Como é que você sabe que alguém está buscando a Deus? Você acredita que alguém está buscando a Deus vive pecando? Vive enchendo a sua mente daquilo que é contrário à lei de Deus? Essa pessoa está mesmo buscando a Deus? Ela não está. E você sabe disso. A gente sabe bem disso, né? O problema da gente é para avaliar nós mesmos, mas com os outros a gente é muito certo, né? Muito certeiro. A gente sabe quem está buscando e quem não está buscando. O problema é quando a gente vai avaliar a nós mesmos, né? Aí não é bem assim e tal. Mas os outros nós somos craques em avaliar bem. Mas o ponto aqui é que nós sabemos quando alguém não está buscando a Deus. O comportamento dessa pessoa, ele fala por si só, por si mesmo. Tá? Então, o abandono dos maus caminhos é a busca do Senhor. Faz parte da busca do Senhor. Certo? E aqui veja, deixe o perverso. O que é o perverso? A palavra hebraica para perverso, ela define um homem que em todos os aspectos de sua vida está desviado de Deus. Esse é o perverso. Por exemplo, ele durante a semana, vamos colocar na prática, durante a semana ele não pensa no Senhor. Ele não pensa em sua palavra, ele não lê a sua palavra, ele não ora. A vida dele é gerida, é administrada por outras coisas, menos o Senhor. Esse é o perverso. Veja, o perverso aqui não tem a ver com fazer só perversidade, né? Que a gente liga muito essa palavra perverso com alguém que faz perversidade. Não, aqui é a ideia de um homem alheio a Deus, um homem que não quer saber de Deus na prática, né? Ele pode até frequentar uma igreja, pode até ser membro de uma igreja, mas na prática ele não está nem aí para as coisas de Deus. Ele não lê a sua palavra, ele não medita na sua lei, ele não busca em oração, ele não trata bem a sua esposa, ela não honra o seu marido, ele não cria os seus filhos da piedade. É um homem que está aquém do Senhor, está alienado de Deus. Esse é
perverso. E mais ainda, o iníquo aqui é aquele que é culpado diante da lei, que é a mesma coisa do perverso, né? São o mesmo tipo de homem é descrito de duas formas. O primeiro é o perverso que não pensa em Deus. O segundo é o iníquo que quebra a lei de Deus. Então a gente sabe que o iníquo, o perverso, vai acabar se tornando iníquo, e que o iníquo é o homem perverso. Então eles se completam aqui. Isso pode fazer parte do caráter do mesmo homem, digamos assim. Então a ideia é: deixe o seu caminho e os seus pensamentos. A ideia de caminho é o estilo de vida, e pensamentos é aquilo que é o fundamento desse estilo de vida. Pensamentos aqui é o que alguns teólogos, filósofos, reformados têm chamado de cosmovisão. Então todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós aqui temos uma cosmovisão, alguma coisa que é o centro da nossa vida, é o eixo ao redor do qual a nossa vida gira. Então, por exemplo, vou falar sobre pornografia. A pornografia pode ser a cosmovisão de alguém, o eixo em que a vida daquela pessoa gira. Então, vou dar exemplos. Essa pessoa que tem a pornografia como a cosmovisão, aquilo que é o centro da vida dela, no qual a vida dela gira em torno, ela não só é alguém que vê pornografia, consome pornografia, ela é alguém que pensa nisso todo o tempo. Então, por exemplo, essa pessoa, ela está no ambiente público, ela está olhando a mulher indevidamente. Ok? No seu trabalho, ele relaciona-se com as mulheres que ali existem de maneira imoral. Ele flerta com elas, ele olha. Por quê? Porque a cosmovisão dele ele tem como centro, o coração, a pornografia, a imoralidade. Então a vida dele, o comportamento dele vai girar em torno disso. É uma coisa de dinheiro. Alguns têm o dinheiro. Tira a pornografia e coloca o dinheiro. Então a vida dele vai girar em torno do dinheiro. Então toda a relação dele, ele está precisando ganhar dinheiro. Por exemplo, há pessoas que procuram igreja para ganhar dinheiro. Isso é claro, você vê o evangelho da prosperidade. Então, a pessoa que tem a cosmovisão que o centro é o dinheiro, vai procurar que igreja? Vai procurar a igreja que diga que quem aceita Cristo fica rico. Porque a cosmovisão dele gira em torno do centro, que é o dinheiro, são os bens. Então ele está pensando nisso. Então ele vai na igreja, se a coisa financeiramente ele não melhorar, ele vai embora. Porque a cosmovisão dele gira em torno daquilo. Então todos nós temos uma cosmovisão. Todos nós temos um centro. Vocês adolescentes aqui, vocês sabem que coisas consomem vocês? Não é? Quando você tem um artista que você admira, você gira em torno daquilo. Você começa a se vestir igual. Você começa a falar igual. Você não perde um programa em que aquela pessoa apareça. Essa é a ideia. A sua vida gira em torno. Seu comportamento em tudo. Às vezes seus pais lhe chamam para uma reunião da igreja, você não quer ir, por quê? Porque aquele artista que você gosta vai aparecer naquela hora lá no programa lá, e você quer ver ao vivo. Você não quer ver depois no YouTube, no canal, na reprise, não. Você quer ver ao vivo, você quer participar, você quer mandar lá na hora o chat lá e tudo mais, participar da conversa do chat, das mensagens. A ideia é de girar em torno. A sua vida gira em torno daquilo. Então, a ideia aqui é: deixe o seu caminho, o seu pensamento, mude o seu pensamento. O seu pensamento pecaminoso está escravizando você. Você está ficando escravo das paixões mundanas. E a sua vida, os seus caminhos, o seu pensamento, de fato está girando em torno disso. Então a ideia é de abandonar essas coisas. Essa é a ideia. Ok? Então, o segundo ponto é que a busca pelo Senhor, esse chamado exige buscar ao Senhor e, claro, abandonar o pecado, que é aquele descrito como pensamentos e caminhos pecaminosos. Tá? Vamos lá agora para o segundo. Olha lá. E há mais um chamado para se voltar ao Senhor. E olha como esse chamado é bem dito. Olha o versículo 7, agora a parte B, que é a metade do versículo, que começa com converta-se ao Senhor. Alguém lê, por favor, a partir do converta-se. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é muito imperdoável. Perfeito. Então veja, agora o Senhor, lembra que a gente falou da morte do servo de Cristo, a morte do servo lá no capítulo 53? Agora o Senhor pode chamar esses que têm caminhos pecaminosos,
e são guiados por pensamentos pecaminosos, Diácono Gil e Coraci, minha irmã, o Senhor pode chamar esses, e não só chamá-los, como perdoá-los. Tanto que ele chama: deixe o perverso o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Agora o Senhor pode perdoá-los. Anteriormente o Senhor não poderia perdoá-los, o Senhor deveria condená-los, porque o pecado traz a morte. O salário do pecado é a morte. E quando nós vemos esse versículo aí, deixa o perverso o caminho, porque Deus é rico em perdoar, nós perguntamos: como é que Deus santo, o Deus que não volta atrás, pode perdoar o perverso? O perverso não merece a punição dos seus pecados? Não é justo que o perverso pague? É, só que alguém pagou no lugar do perverso. Alguém assumiu a culpa do perverso e morreu em seu lugar, que é o servo de Yahvé. E agora Deus pode convidar o perverso, o iníquo, o pecador, a vir a Ele, que Ele é rico em perdoar. Então o convite tem como base o quê? A obra de Cristo. Sem a obra de Cristo, não haveria possibilidade do convite, nem do cumprimento das promessas que esse convite faz, que é perdão rico, abundante. Tanto que a ideia aqui de rico em perdoar é que Deus nos perdoa, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada. A ideia de riqueza de perdão, de não nos dar aquilo que nós merecemos todo dia, porque nós pecamos todo dia. Mesmo assim, o Senhor não nos dá o que nós merecemos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E isso é por meio da obra de Cristo. Então esse convite de voltar-se ao Senhor e receber perdão, a riqueza do perdão, tem como base a obra de Cristo. Por meio de Jesus Cristo, sua obra, nós somos convidados, ainda que perversos, a retornar a Deus, a voltar-se ao Senhor e receber dele perdão. Então esse convite, ele termina com nos falando e nos lembrando que a barreira entre nós e Deus, que era o nosso pecado, foi removida por Jesus Cristo, de maneira que Deus não só pode, como nos chama a buscá-lo, e ainda mais, promete nos perdoar os pecados, por meio da obra de Deus. Ok? Então essa é a primeira parte. Tudo bem até aqui? Deu para entender então essas três partes do chamado do Senhor? Primeiro ele chama a buscá-lo, mas impõe um limite. Busque enquanto está perto. Não continue flertando com o pecado, achando que Deus sempre estará à disposição. Hoje é o dia da salvação. Busque ainda enquanto há esperança, porque o Senhor está perto, porque o Senhor pode ser achado. Ok? Isso começa com o abandono de pecado. Essa busca começa com o abandono de pecado. Ninguém que diz estar buscando o Senhor está vivendo em pecado, mas começa a lutar contra o pecado. Ok? E por fim, essa volta do Senhor promete perdão, promete misericórdia, ok? Como nós vimos aí. Agora vamos à segunda parte aqui, uma comprovação tripartite do chamado. Então esse chamado, ele é comprovadamente divino, porque ele vem do alto. Olha só aí os versículos 8 e 9, alguém lê para mim, por favor? Versículos 8 e 9, que vão dizer que o chamado de Deus, ele vem do alto, e eles não funcionam como os nossos pensamentos, nem como os nossos caminhos. Vamos lá? 8 e 9, alguém lê, por favor. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então esses dois versículos, irmãos, 8 e 9, demonstram a natureza divina do chamado e distinta. Deus está nos chamando para os seus caminhos, não para os nossos. E é impossível não notar o contraste entre caminhos e pensamentos. O que a gente leu no versículo 7? O que está escrito lá no início? Deixe o perverso seu e o iníquo seus. E agora o que Deus diz no versículo 8? Porque os meus pensamentos, e depois nem os vossos caminhos. Então é um contraste claro. Ou seja, Deus está dizendo, você tem que abandonar o seu caminho, os seus caminhos, os seus pensamentos, porque não são os meus. Os meus são santos, os vossos pecaminosos. E nós não podemos andar juntos com pensamentos distintos. Então daí a ideia de
O chamado tem uma natureza divina distinta daquilo que nós imaginamos, certo? Dos nossos caminhos. O problema é que muitas vezes nós vamos até Deus, nós buscamos com as expectativas que nós criamos. A gente falou disso domingo, quando a gente ora a Deus e pede a Deus para nos satisfazer em nossa carnalidade. O Tiago vai dizer isso, né? Vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para vos satisfazeres em vossos prazeres carnais. Então é essa, as pessoas elas buscam a Deus, mas não trocam os caminhos. Elas querem que Deus faça aquilo que é o caminho delas. É por isso que a pessoa começa a ir na igreja, ela começa a frequentar a igreja esperando que vai ficar mais rico, que vai resolver todos os problemas financeiros, que vai arrumar alguém para casar, que vai... E aí essas coisas não acontecem, aí aquela pessoa começa a ficar frustrada, porque ela acha que aquilo é o caminho de Deus. Aqui tem que ser o caminho de Deus, porque é o meu caminho. Eu vim aqui para isso, são os meus pensamentos. Mas Deus diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os seus pensamentos, os meus pensamentos, os vossos pensamentos, os meus pensamentos. Então isso aqui, meus irmãos, mostra que o chamado tem uma natureza distinta. Ele é divino, não é humano. Certo? Os caminhos de uma pessoa constituem os padrões de comportamento de alguém, como a gente viu, né? Em torno daquilo que a vida da pessoa gira. E eles devem ser mudados se porventura alguém pretende viver como Deus da Bíblia. Olha como a Bíblia fala sempre disso. Lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda no caminho de quem? Dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, agora está falando de outro caminho. Antes o seu caminho está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada. Então, são caminhos distintos, caminhos diferentes. E é o que nós somos chamados a fazer, é tomar outro caminho, é deixar outro. Mas por que, Senhor, que eu tenho que abandonar os meus caminhos? Porque os seus caminhos não são os meus. Os seus caminhos, os seus pensamentos são pecaminosos. Muitas vezes os desejos são errados. Então abandone o seu caminho, abandone o seu pensamento e converta-se ao Senhor. E ande no caminho do Senhor, que Ele tem para você. Um caminho de santidade, um caminho de comunhão com Ele, um caminho de perdão. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Às vezes alguém aqui na igreja pode nos ofender, por exemplo. Qual que é o nosso caminho? É odiar aquela pessoa, é pagar com ofensa, é ficar com ressentimento, é o nosso caminho. E nós podemos escolher esse caminho. Não, eu vou ficar, a pessoa não merece perdão, ela não merece que aquilo, ela vai ter que vir primeiro, se ela quiser ser perdoada, vai ter que vir pedir perdão. Então a gente escolhe o nosso caminho. E o caminho de Deus é, perdoe quantas vezes? 70 vezes 7. Esse é o caminho de Deus. Estou colocando um exemplo muito prático de como é que esse chamado distinto divino é atendido. Porque nós temos caminhos diferentes. Certo? Por exemplo, falei de pornografia aqui, que é um mal que pouco se fala em muitas igrejas. A pessoa escolheu aquele caminho, ela acha que pode viver com Deus naquilo. Ao invés de dar-se em santidade, a castidade, esperar casar-se com uma mulher do Senhor ou um homem do Senhor para ser feliz na sua vida sexual dentro do casamento, porque Deus não é contra a sexualidade. Ele nos criou seres sexuais, homem e mulher, para se completarem. Seu marido una-se a sua mulher. Então a Bíblia, ela de fato não só instituiu o homem e a mulher, Deus fez isso como seres sexuais, como apoia essa união, ordena essa união. Paulo vai dizer até nas palavras de Paulo, a mulher dê o que é de direito do seu marido, e o marido dê aquilo que é direito da sua esposa. Ele está falando da relação sexual. O corpo do marido não é dele, é da esposa dele, e o corpo da esposa não é dela, é dele. Então a Bíblia fala de sexualidade, a Bíblia fala de relação sexual, mas dentro do caminho do Senhor. E o que o Senhor quer é te guardar de escândalo, de imoralidade, de doenças venéreas, de vergonha. É isso que Ele quer. É o caminho dele, porque o caminho dele é bom. Só que os pecadores insistem nos seus caminhos, que sempre acabam em tragédia, dor, vergonha, dureza de coração, muitas vezes em morte, porque doenças venéreas podem matar, porque as pessoas insistem nos seus caminhos. Eles acham que os caminhos deles são os caminhos do Senhor, mas o caminho do Senhor é distinto, é diferente.
E é por isso que nós temos que conhecê-lo muito bem, para não confundir os caminhos de Deus com os nossos caminhos. E como nós conhecemos bem os caminhos de Deus? Através da sua palavra. Lâmpada para os meus pés. É a tua palavra e luz para o meu caminho. É ali que nós conhecemos o caminho da vida. Aliás, Cristo é o caminho. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Certo? Por isso, então, o chamado é um convite. Esse convite é de natureza divina distinta do que são os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Mas vamos lá agora para mostrar que não só a natureza do chamado é distinta, mas esse chamado ele é realizado pela palavra que produz fruto. Olha aí, 10 e 11. Alguém lê, por favor? 10 e 11, por favor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que realize. Isaías usa dois exemplos da natureza para falar sobre a palavra de Deus e como ela é dada por Deus e produz arrependimento. A ideia de produzir arrependimento aqui, no exemplo, é que a terra produz fruto. Assim como a terra produz fruto depois de ser molhada pela chuva, assim a pessoa que recebe da palavra, que cai no coração dela, produz arrependimento. Esse é o exemplo. O exemplo é muito claro, é fácil de entender. Assim como a terra que é molhada pela chuva produz fruto, o coração que é tocado pela palavra produz arrependimento. Então o chamado é feito pela palavra que produz fruto. O chamado é de uma natureza distinta. Não é um chamado aos nossos caminhos e os nossos pensamentos. É um chamado aos caminhos de Deus e aos pensamentos dele. Mas o chamado também ele é pela palavra e ele produz fruto. Ele produz arrependimento. Quando alguém atende esse chamado da palavra, ela vai produzir arrependimento. Olha só, o versículo 10 é muito interessante. Fala sobre o chamado através dessa primeira ilustração da chuva. Olha só, porque assim como desce a chuva, né, e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então olha só como esse versículo fala do chamado. Eu falei que dois exemplos, né, que Isaías dá da natureza. O primeiro está na primeira parte que a gente passou por ela. Eu não tratei mais especificamente, porque eu vou falar desse aqui que tem o mesmo significado. O primeiro é do assim como os céus são mais altos do que a terra. Olha um exemplo da natureza. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, meu pensamento mais alto do que o meu pensamento. É o primeiro exemplo que Isaías dá da natureza para falar sobre, aqui no caso, a natureza distinta do chamado, divina e distinta. Ou seja, os nossos caminhos não são de Deus, assim como o céu está afastado da terra. Ok? Não é a mesma coisa. Está bem distante. Então o caminho do Senhor é bem diferente do nosso, nesse sentido. O que acontece é que nós devemos moldar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, aos pensamentos e caminhos do Senhor. É isso que tem que acontecer. Ok? Então não quer dizer que alguém não possa ter um caminho e os pensamentos do Senhor. O Senhor não chama isso. Mas é só quando alguém abandona os seus caminhos e pensamentos e se molda ao caminho e aos pensamentos do Senhor. Aí sim há harmonia naquele crente, naquela pessoa. Mas voltando aqui agora, nessa parte a palavra produzindo fruto, o segundo exemplo da natureza é a chuva que cai e produz. E olha só, interessante aqui alguns aspectos do chamado. Primeiro, o chamado é dado de forma absoluta. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna. Isso aqui é muito maravilhoso. Deus dá, Ele envia a sua palavra aos homens, de forma absoluta. Ele não envia e depois tira. Nós temos a palavra, Ele nos deu. Nós podemos consultá-la, irmos a ela, meditarmos nela todo dia. Ele não deu e tomou. Ele nos deu de forma absoluta. Assim como a chuva cai e não torna para lá novamente, antes de cumprir o seu propósito. Então, primeiro, o chamado é dado de forma absoluta. Segundo, traz vida de forma eficaz, que é a segunda parte. Sem que primeiro a chuva que cai na terra não retorna, sem que primeiro regue a terra e a fecunde. Então traz vida.
O chamado é dado de forma absoluta, Deus dá e não tira o que Ele deu, você tem a Bíblia na sua mão, ok? Esse chamado que Ele dá através da sua palavra, que é a Bíblia, é eficaz se você ouvir, Ele vai transformar você se você ouvir, Ele vai te transformar. Todo aquele que dá ouvidos à palavra é transformado de fato, certo? Então é um chamado eficaz. E por fim, prover completamente a nossa necessidade, que é o último ponto aí, e a façam brotar a terra, né, para dar semente ao semeador e pão que come. Então, ou seja, Gustavo e Rebeca, a ideia aqui é que o chamado ele não é só dado de forma absoluta, porque Deus deu a nós e não retirou, nós temos como buscá-lo em sua palavra. Ele é eficaz, ele produz e supre as nossas necessidades, porque Ele dá semente e pão, que é o que o agricultor espera quando a chuva vem, que a chuva proveja as suas necessidades, ou seja, em termos de pães, semente e pão. E é isso que a Bíblia diz. Ela dá santidade, ela traz poder contra o pecado, ela gera frutos, ela supre a nossa necessidade de abandono de pecado, de força para fazer isso e viver em santidade, ok? Aí vem o versículo 11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a ideia é a seguinte: aqueles que são chamados por Deus, amados por Deus, eles vão receber, como a terra que recebe a chuva, eles vão receber a palavra e eles vão produzir frutos. Você, por fim, eles vão se arrepender. Por quê? Porque Deus disse que a palavra que sai da boca dele cumprirá e prosperará naquilo para a qual Deus a designou. Ela não voltará para ele vazia. Então, é por isso que eu digo, quando a palavra de Deus vem aos homens, os eleitos crerão. Se não crer, é porque não era eleito. Porque nos eleitos, essa palavra será efetiva. É o que Deus diz. Ela prosperará para aquilo a qual a designei. Naquilo para a qual a designei. Ela prosperará naquilo para a qual a designei. Ela vai cumprir com o meu objetivo, que é levar os meus escolhidos ao arrependimento. Então, se alguém ouve a palavra e não se arrepende, é porque não pertence a Deus. Porque os que pertencem vão ouvir e se arrepender. Em outras palavras, quem disse isso no Novo Testamento? Que a gente está vendo aos domingos de manhã. Jesus diz isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Aliás, eu estava vendo um vídeo esses dias de um pastor presbiteriano, o reverendo Josafá Vasconcelos, e ele falou que a ovelha tem duas marcas. A ovelha de Cristo tem duas marcas. Ele é marcado em dois lugares: na orelha e nos pés. Achei legal ele falar isso. Na orelha, porque a ovelha ouve a voz, e nos pés, porque ela segue. Então, uma ovelha não tem uma marca só na orelha, ela está ouvindo, mas nunca segue. Esse não é a ovelha, não de Cristo, não do aprisco dele. E não tem só o pé que fica andando por onde vai andando e vai seguindo a quem tem que ser, porque ele pode estar seguindo a outro pastor e não Cristo. Mas a ovelha tem sempre essas duas marcas. Ela ouve a Cristo e segue a Cristo. E aí essa pessoa é uma ovelha de fato. E isso é maravilhoso porque não nos deixa viver enganados, tá, irmãos? Nem eu nem vocês aqui, tá? Para nós imaginarmos que nós somos ovelhas quando nós não somos. Porque a ovelha ouve a voz e segue. Assim como a palavra vem e não voltará para Deus vazio, mas cumprirá o propósito de chamar aqueles que são dele ao arrependimento. Esses irão se arrepender. Eles vão mudar de vida. E a palavra é algo tão poderoso. Eu estava conversando com um irmão um dia desse, que ele estava contando de como que foi a conversão do irmão dele, que não queria nada com a vida de Deus. E o irmão dele foi obrigado, num certo momento, num certo dia, num certo domingo, ir com a família para a igreja, porque a família depois da igreja, do culto que a igreja prestaria, iria para uma festa. E ele não tinha condição, não queria ter que pagar um Uber ou um ônibus para poder ir, e falou: eu vou com vocês para a igreja e de lá eu vou com vocês para a festa. Mas ele foi à igreja só por conta da festa.
E ele foi. E ele era alguém, o irmão dele contando para mim, alguém dissoluto, alguém que vivia em impiedade, não queria nem saber, zombava da fé, da família dele. E aí ele estava lá, ele estava ouvindo um sermão, até que ele começou a chorar copiosamente. E ninguém entendeu nada. Ele começou a chorar copiosamente, ele não parava de chorar, não parava de chorar. E o irmão dele me contando, né, falou que depois daquele dia, depois daquele domingo, a vida dele mudou. Hoje ele é pastor. A vida dele mudou. É isso que a palavra faz. Ela vai converter o perverso, se esse perverso é eleito. É isso que a palavra faz conosco, quando nós ouvimos. O Espírito Santo diz só para onde quer. Não ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quando você menos espera, quando você acha que não tem mais solução, se a pessoa é eleita, Deus naquele dia que ele decretou, que ele determinou, ele vai encontrar o coração, por assim dizer, daquela pessoa e vai transformá-lo de uma hora para outra. E ele nunca mais será um. Então, se isso não acontece com alguém, é porque essa pessoa não é de Deus. Porque os que são de Deus passarão necessariamente por essa mudança. Porque a palavra de Deus não voltará para ele vazia, vai cumprir o que ele destinou para ela. Bom, terminando, esse chamado que a gente viu, né, que é de natureza divina distinta, porque é um chamado aos caminhos de Deus, não aos nossos. É um chamado por meio da palavra que produz fruto, como nós acabamos de ver. Esse chamado tem um futuro assegurado, ele anuncia um futuro bem-aventurado. É mais ou menos como dissesse: atenda ao chamado que você será verdadeiramente feliz. Esse é o ponto. Olha só o que diz no final do texto, 12:13. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. A ideia de saireis com alegria, quando no Antigo Testamento você vê uma ordem para sair, ou um relato de alguém estar saindo de algo, você lembra do quê? De que grande acontecimento do povo de Israel você tem que lembrar? Do Êxodo, que significa justamente saída. Então toda a ordem que Deus dá no texto, sair, vocês sairão, está lembrando o Êxodo. Então a ideia aqui é que a criação, quando fala de montes romperão e as árvores baterão palmas, a criação, por assim dizer, se alegrará com aquele dia em que o povo de Deus, tendo atendido o chamado dele e se arrependido, e sendo transformado pela palavra que cai na terra e produz o fruto, a criação se alegrará. É interessante que Paulo vai dizer isso em Romanos 8, que a criação geme, aguardando o dia da libertação dos filhos de Deus, para que a criação seja libertada do cativeiro do pecado. É porque a ideia de que a criação, hoje é amaldiçoada pelo pecado do homem, e não é isso mesmo? Lembra lá em Gênesis, que a terra produzirá a partir do pecado do homem abrolhos e espinhos. Então a terra sofre por causa do pecado, mas naquele dia, naquele grande dia que o povo arrependido, o povo transformado, o povo santificado se reunirá com o seu Senhor, e que eles deixarão este mundo, porque tudo passará e haverá novo céu e nova terra, então a criação participará disso com alegria. É claro que a imagem ali é figurada, né? Uma imagem exagerada. Dos montes aqui dizem, os montes, os outeiros, né? Se romperão em cânticos, a ideia de montanhas cantando, né? Claro que isso não é literal, é uma maneira poética de dizer que a criação participa da redenção, porque a própria criação será redimida do seu cativeiro, né? A própria criação será transformada. Hoje o mundo ele sofre com o pecado, né? As águas, os mares poluídos, os animais sofrem através de homens maus que os maltratam. Mas quando vier a liberdade dos filhos de Deus, quando Cristo voltar para libertar o seu povo e para reinar, então todas as coisas serão harmonizadas, serão consertadas. Daí Isaías fala, né, de que então o menino andará com o leão
e a criança colocará a mão na toca da serpente e não acontecerá nada. Ok? Eu sinceramente espero ver essa cena. Eu não sei se Isaías foi poético, é bem possível que ele seja poético, mas se for real, eu espero ver essa cena da criança brincando com o leão e não sofrendo mal nenhum, porque não haverá mal nenhum em todo o reino de Deus, em todo o novo céu e nova terra, não haverá jamais mal nenhum. Então essa é a ideia aqui. E é interessante que quando os salmos falam de batam palmas todos os povos, né, tem gente que às vezes fala que na igreja tem que bater palma nos cânticos e tudo mais. Sem entrar nesse ponto, porque eu não acho pecado isso, eu não acho que tenha muito a ver com reverência, por isso que a nossa igreja entende que não é bom bater. A gente louva a Deus com o coração e não com o corpo, não com o físico. Mas a ideia de que algumas pessoas usam alguns salmos para poder falar que tem que fazer isso. Mas o salmo é poético, assim como árvores batam palmas. Árvores não batem palmas. Porque se a gente fosse levar o salmo à risca, todas as nações batam palmas. Então quer dizer que vai chegar uma hora, aí vai acertar com todas as ações para todo mundo bater palmas. Isso não vai acontecer. A ideia é poética, a ideia é de reconhecimento da glória de Deus. Então não dá para você pegar uma poesia e aplicá-la literalmente, como uma ordem que está sendo dada. Isso prova aqui que as árvores estão fazendo palma e não é literal. Tá? Você tem que ter cuidado com isso, né? Aplicações de texto que são poéticos, literalmente. Tá? E aí veja o versículo 3, eu termino com ele. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, a sarça é urtiga, né? Crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O que está acontecendo aqui? Quando o espinheiro dá lugar ao cipreste e a urtiga dá lugar à murta, o que está acontecendo aqui? O que está sendo retirado da terra? Maldição. Perfeito. Quem falou? Maldição. Só lembra de Gênesis. Porque a partir do pecado, então a terra começou a produzir espinhos e urtigas e abrolhos. E quando diz que a terra passará por uma transformação e que essas coisas não haverão mais, é a retirada da maldição. Deus retirará a maldição da terra. Certo? E aí veja, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Na antiguidade, quando os homens queriam ser honrados, eles elevavam ou construíam monumentos à sua glória. Certo? Até hoje, né? Você vai a um país, vai a uma cidade, você vê monumentos de personagens que aquela cidade, aquele país honra. Você vê lá uma estátua, né, de Tiradentes, uma estátua de não sei quem, certo? Porque os homens costumam fazer isso em honra deles mesmos, certo? Aqui a ideia de que quando o povo de Deus, transformado pela palavra, chamado ao arrependimento pela palavra, como nós vimos, for mudado, for transformado e a criação toda redimida, então essa obra final vai servir de memorial para a própria glória de Deus. É como se Deus estivesse levantando um monumento em sua glória. E esse monumento é toda a criação restaurada e o povo santo de Deus, vivendo eternamente para a glória dele. Quando isso acontecerá, esse será o monumento de Deus para a glória dele. Ele está construindo um monumento. Quando ele está nos reunindo em torno de Cristo, quando ele está, já com Paulo, transformando as nossas vidas, ele está construindo um monumento, por assim dizer, para a sua própria glória. Quando isso estiver pronto, então a glória será apenas dele, porque ele opera tudo em todos. Ele opera tanto querer quanto realizar. Por isso que a glória desse quadro final será toda do Senhor. O que nós aprendemos aqui hoje? Eu termino com algumas conclusões. Primeiro, nós aprendemos que Deus deve ser buscado enquanto há tempo. Ok? Segundo, que devemos abandonar nossos caminhos pecaminosos e andarmos pelos santos caminhos do Senhor, porque não são os mesmos. Muitas vezes não são os mesmos. Então abandonemos os nossos e andemos os do Senhor. Esse é o chamado que Ele nos faz. Terceiro, aprendemos que o Senhor é poderoso para restaurar a alma mais perdida. Deixa o perverso, aquele homem mais terrível,
e converta-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Deus pode restaurar a alma mais perversa. Okay? O arrependimento é uma condição, nós aprendemos, para se obter as bênçãos que o Senhor conquistou para o seu servo, para o seu povo. Okay? Então lembra, o aspecto objetivo do pecado, Cristo tratou. O aspecto subjetivo, Ele é que trata também, mas subjetivamente por meio do nosso arrependimento. Tá? O arrependimento não é uma obra meritória para ter bênção. É claro que por meio do arrependimento eu tenho acesso a bênçãos, mas quem é que me dá condição para me arrepender? É Deus em Cristo. Então não é obra minha, é uma obra que acontece em mim. Eu me arrependo, mas eu só me arrependo porque Cristo me tornou hábil para isso. Então não é uma obra meritória minha, é uma obra da graça. Ele já está operando em mim, a graça já me alcançou, de maneira que agora eu posso me arrepender. Tá? O arrependimento então é um meio, é a condição para se alcançar a bênção, mas não pense no sentido de mérito humano, porque sem a graça nós jamais nos arrependeremos. Tá? Então o arrependimento é uma condição sim, para nós obtermos bênçãos que o Senhor conquistou para o seu povo. Tá? Lembra que o ímpio não avança, mas o arrependido alcançará a misericórdia. E por último, nós aprendemos que a palavra do Senhor é poderosa para mudar todas as coisas. Você tem a Bíblia em casa, né? E às vezes eu e você, pela familiaridade com a Bíblia, né, a gente dá pouca atenção a ela, né? Não deveríamos, de forma alguma. Ela é poderosa para mudar a sua vida. Ela é a única coisa, aliás, que pode mudar a sua vida. É a única coisa. Se a Bíblia não fizer, nada mais faz. Então a palavra de Deus é poderosa para cumprir para o que ela foi designada. Então gaste tempo com a Bíblia, invista tempo meditando na palavra e você verá a sua vida transformada. Você verá a sua vida transformada. É o único meio, é o meio que Deus destinou para transformar a vida do seu povo. É a sua palavra, ok? Que Deus abençoe. Amém.